Um perigo escondido dentro e fora de casa provocou quase 600 mortes no Brasil no ano passado. São os choques elétricos. Não precisa falar mais nada, né? O assunto é importantíssimo e se você trabalha com quadros elétricos, você precisa estar ligado nisso. Porque a responsabilidade pode vir para você caso aconteça algum acidente elétrico e você não cumpriu com as normas. Eu sou Gustavo Baré e você está assistindo ao Industrialismo. Esse vídeo ele foi motivado por um comentário que o nosso amigo Alexandre Ferreira deixou num vídeo e ele diz o seguinte: tem uma dúvida, esse quadro deve possuir aterramento? Ele se refere a esse vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima, um vídeo que nós explicamos um quadro elétrico de automação industrial. Nós vamos estar falando não só desse quadro, tá galera? Todos os tipos de quadros elétricos, seja ele que vai para a indústria, um quadro elétrico comercial ou residencial, tudo se aplica porque está tudo sob a mesma norma. Por que é importante você fazer aterramento de quadros elétricos? Existem dois grandes fatores para você considerar, que é o funcional e a proteção. Em termos funcionais, o aterramento ele elimina ruído, qualquer tipo de carga estática, qualquer tipo de atenuação de sinal, ele é escoado para a terra. Isso evita que equipamentos eletrônicos, sensores, tenham sinais aí enganosos. Tá? Nós não vamos falar sobre isso em detalhes, porque o foco desse vídeo é o segundo fator, que é a questão de proteção. Então vamos lá, galera, como é que o aterramento traz a proteção do indivíduo num quadro elétrico, numa massa, numa máquina ou numa carcaça? Funciona da seguinte maneira: se algum fio escapa de um terminal, seja durante uma manutenção, seja durante um acidente ou seja durante o uso normal, seja ele por vibração ou diferenças de temperatura, se um fio energizado toca alguma parte metálica e o quadro está devidamente aterrado, ali gera um curto-circuito, o que gera uma corrente muito alta e os disjuntores atuam. Então eles desligam aquele quadro elétrico ou seccionam aquela fase. A partir daí, o quadro está desenergizado, todo mundo está seguro. Se não há o aterramento devidamente feito, o que acontece? Aquele fio desencapado, ele encosta na carcaça ou qualquer que seja a parte metálica, o pessoal chama de massas metálicas. Essa massa metálica ela fica energizada. Dali podem acontecer geralmente duas coisas. Uma pessoa desatendida vem e encosta, e acaba conduzindo corrente e essa pessoa pode vir a falecer. Nós vimos aí 66% dos acidentes com eletricidade geram fatalidade. Ou mesmo que alguém não encoste e tome choque, por haver essa fuga de corrente, aquele ponto ali ele pode gerar um calor excessivo. Esse superaquecimento ele pode gerar incêndio. Então, acaba também colocando aí a vida de pessoas em risco por conta desse incêndio. Então, basicamente, vocês viram aí, um quadro elétrico impõe sim risco de vida. E é por isso que a NBR 5410, principalmente, mas também a NR10 e a NR12, tratam desse ponto. Tá? Por serem normativas brasileiras, as pessoas que não respeitam essas normas estão sim correndo risco de responder processos criminais e judiciais caso não atendam às normas. Então é importante para você estar atento a esses pontos. A gente vai se basear aí principalmente na NBR 5410, mas saiba que a NR10 e a NR12 também apontam para essa norma brasileira. Então essa NBR 5410, ela trata basicamente de instalações elétricas de baixa tensão, ou seja, qualquer tipo de instalação até 1000 volts. E essa norma, ela traz detalhes específicos sobre como devem ser o aterramento dessas indústrias, do comercial, do residencial, com detalhes minuciosos, tá? Mas hoje a gente vai estar tratando especificamente do aterramento dos quadros elétricos em si. E o que a norma traz sobre aterramentos dos quadros elétricos? Bom, ela basicamente diz o seguinte: o aterramento das massas é fundamental, independente do esquema de aterramento. As carcaças estão aterradas. Mas basicamente o que isso significa? As massas devem estar aterradas. O que se entende por uma massa? De uma maneira bem simplificada, massa é tudo aquilo que é metálico e não deveria nunca ser energizado. Então, portanto, você deve aterrar essas carcaças de quadros elétricos, eletrodutos, carcaças de máquinas, proteções, a chaparia das indústrias, chapas metálicas que protegem os arredores, vergalhões, vigas, telhados. Tudo isso são massas metálicas e devem ser aterradas. Então você vê aí quadros elétricos também
devem ser aterrados. E se tratando então especificamente de quadros elétricos, como é que você faz aterramento de quadros elétricos, visto que a gente já sabe que a gente sempre vai precisar aterrar os quadros elétricos? Então como é que se faz esse aterramento? Para começar, você que está acompanhando aqui o nosso canal, utilize esse promo code para entrar na nossa loja, a loja Industrialismo, e ganhar 20% de desconto a mais nas ofertas que a gente trouxe para você. Então dá uma olhada, o link aqui na descrição, bastante oferta legal para você. Para começar, quando você faz a chegada de cabos no seu quadro elétrico, coloque um borne de passagem terra, específico borne terra. Esse borne terra específico, ele já se conecta o terminal junto com o trilho DIN, ou seja, se você tem a chegada do fio terra no seu quadro, naquele momento onde o fio chega, ele já está aterrando o trilho DIN e pelo menos a placa do painel elétrico. Geralmente isso passa para todo o painel elétrico, mas você não pode se limitar só a isso. Então, além de um borne de passagem terra específico que já aterra a carcaça, eu recomendo que vocês coloquem um barramento de distribuição terra também. O que faz esse barramento de distribuição terra? Ele te dá múltiplos polos para você estar conectando diversos fios terras dedicados nesse barramento terra. Isso é importante para quê? Para você não ficar conectando os equipamentos em série, esses que precisam do terra. Outro ponto para você se atentar aí é utilizar os pontos de aterramento que todos os painéis elétricos que são metálicos já trazem. Esses são pelo menos 2 pontos, tá? Na carcaça, que é a parte fixa, você vai ver geralmente aí uma rosca macho para você colocar ali direto um fio terra. E também existe um outro ponto, geralmente nos quadros elétricos, que é a porta do quadro elétrico. Ele também já vem soldado aí por indução, uma rosca macho para você estar colocando ali um terminal olhal e estar fixando o fio terra, para também aterrar a carcaça desse painel elétrico. Outro ponto para você se atentar é não fazer conexões em série do terra, porque visto que você tem o rompimento desse cabo, todos os dispositivos que estão em série vão perder o terra. Então, recomenda-se, na realidade a norma estipula, que você não pode estar usando as massas para conduzir o condutor de terra. Você precisa trazer cabos dedicados para estar fazendo aterramento aí de múltiplas massas. Outro ponto a se considerar são diferentes tipos de atuadores. Muitas vezes os motores, por exemplo, motores trifásicos, eles recebem aí 3 fases e 1 terra. Então você traga um fio dedicado de terra para esses motores, tá? Ou de repente, se são, por exemplo, servomotores, além de você trazer um terra, você já aterra a malha do encoder do servomotor para estar evitando ruído aí. E para cada motor, traga sim um fio terra dedicado. Como eu falei, não faça conexões em série. Outro ponto para você se atentar, seja você o projetista ou o montador, é estar aterrando também o eletroduto. Se você está na etapa de projeto, especifique que o eletroduto seja aterrado também, para você se resguardar. E se você é montador, mesmo que não foi especificado, se o seu eletroduto é metálico, aproveite e aterre os eletrodutos também. São aí os principais pontos onde você pode ter a fuga de corrente. Então os eletrodutos também precisam estar aterrados. E se você tem dispositivos sensíveis aí, geralmente sensores como encoder, sensores eletromagnéticos, ou mesmo sensores do tipo analógico, geralmente você vai usar cabos com blindagem. Essa blindagem que tem ao redor dos cabos, ela tem que ser conectado ao terra, para que campos eletromagnéticos ou campos magnéticos não venham a gerar corrente. Essa malha precisa estar conectada no terra, pois essa corrente que ela eventualmente poderia gerar vai conseguir escoar para o fio terra e não vai ficar circulando, permeando aí e sujando o sinal desses sensores. Você que tem alguma dúvida, pode deixar o seu comentário aqui nesse vídeo, que a gente vai sempre estar olhando e vai estar produzindo esse conteúdo especialmente para você, beleza? Outro ponto que a NBR 5410 traz é que o terra não deve ser seccionado. Ou seja, mesmo que você venha desligar uma chave geral de uma máquina ou um quadro elétrico, aquele terra e o aterramento daquele quadro, ele ainda está funcional. O terra ele não deve ser seccionado, nem por chave geral, nem por relé de segurança, nem por relé, por nenhum tipo de dispositivo. Você que precisa fazer projetos elétricos na prática, se atenha à bitola dos condutores terra que a NBR 5410 determina em tabelas e cálculos para você estar atendendo a norma aí e se resguardando de qualquer tipo de dor de cabeça. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e se você quer que a gente produza algum conteúdo específico, deixa um comentário nesse vídeo que a gente lê e responde todos os comentários. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desses outros que estão aparecendo na tela, eu tenho certeza. Eu te vejo no próximo vídeo.